Quando Jacó nasceu, o seu pai Isaque morava em Berseba, junto ao poço de Lae-roi. Aqui está a descrição do nascimento de Jacó, junto com seu irmão Esaú, em Gênesis 25, 24 e 28. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Esaú vende o seu direito de primogenitura. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Isaque pede para que seu filho Esaú lhe faça um guisado, para que ele lhe abençoe. E aconteceu que, como Isaque envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma, para que minha alma te abençoe, antes que morra. Rebeca e Jacó enganam a Isaque. E Rebeca escutou quando Isaque falava a seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça, e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição, e não benção.
E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece à minha voz e vai, traze-mos. E foi e tomou, e trouxe-os à sua mãe. E sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto, que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho, Esaú mesmo, ou não. Então se chegou Jacó a Isaque seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão. E abençoou, e disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu. Trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: Ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso e trouxe-o a seu pai. E disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e matrouxe? E comi de todos antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com sutileza e tomou a tua benção. Então disse ele: Não é o seu nome justamente Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha benção.
e perguntou: Não reservaste, pois, para mim nenhuma benção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: Eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai: Tem uma só benção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. E pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que, quando te assenhoreares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela benção, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú teu irmão se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, e levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia. E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar das filhas de Et, como estas são, das filhas desta terra, para que me servirá a vida? Logo após estes acontecimentos, Isaque mandou Jacó ir a Padã Arã, na terra de seus parentes. Então ele saiu de Berseba e foi a Padã Arã. Como está escrito em Gênesis 28, 2, Isaque manda Jacó a Padã Arã. E Isaque chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. A escada de Jacó. Em Gênesis 28, 10, 12, tem um relato do sonho, a escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente e ao norte e ao sul.
e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó encontra com Raquel. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. Gênesis 29, 9, 11. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o e beijou-o, e levou-o à sua casa. E ele contou a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe: Verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: Porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me, qual será o teu salário? E Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia, e o nome da menor Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava a Raquel, e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: Melhor é que eu a dê a ti do que eu a dê a outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel. E estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Labão engana Jacó. E disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia sua filha e trouxe-a a Jacó, que a possuiu. E Labão deu sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: Por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: Não se faz assim no nosso lugar.
que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E possuiu também a Raquel, e a amou também a Raquel mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Labão faz novo pacto com Jacó. Então lhe disse Labão: se agora tem achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário que tu darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás se me fizeres isto. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: quem dera seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos em que havia brancura, e todos os morenos entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo o moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que, cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos, diante dos rebanhos, para que concebessem diante das varas. Mas quando era fraco o rebanho, não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos.
Deus manda Jacó tornar à terra de seus pais. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra dos teus pais, e a tua parentela, e eu serei contigo. Jacó envia mensageiros a Esaú. E enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo: assim direis ao meu senhor Esaú, assim diz Jacó, teu servo: como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos, ovelhas, e servos e servas. E enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, em 2 bandos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Então o retorno de Jacó de Padã Arã para Canaã se deu onde ele fez a passagem pelo rio Jaboque. Então ele chegou aqui até o rio Jaboque, e aqui foi onde ele lutou com o anjo. Jacó passa o val de Jaboque e luta com o anjo. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. O encontro de Esaú e Jacó. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as 2 servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou, e choraram. Logo após Jacó ter se encontrado com Esaú, do outro lado do rio Jaboque, ele veio para Sucote.
E de Sucote ele veio para Siquém, que já fica na terra de Canaã. Jacó chega a Sucote e depois chega a Siquém. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado, por isso chamou aquele lugar Sucote. E chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. Jacó e toda a sua família descem ao Egito. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Beceba, e ofereceu sacrifícios a Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. De Siquém, Jacó veio para Beceba. Então Jacó partiu de Beceba para o Egito e foi habitar nas terras de Gósen, que eram uma das terras mais férteis do Egito. Aqui foi onde eles habitaram, os filhos de Israel habitaram, até depois que foram levados de voltas por Moisés para a terra de Canaã. Então levantou-se Jacó de Beceba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó e seus meninos e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar, e tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele. A morte de Jacó. Depois ordenou-lhes e disse-lhe: Eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Maquipela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram a Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei a Lia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo.